Quando a gente vai para o quarto cavaleiro, e aí vem, né? O ser vivente diz, vem. E aí vem o quarto cavalo, o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. E aqui entra um ponto muito interessante para a gente. A gente vê, então, que o cavalo preto é um declínio, né? A gente começa lá com o cavalo branco, vitorioso, pregação do evangelho puro. Depois, com a pregação do evangelho puro, vem o cavalo vermelho, que é o quê? Perseguição. As pessoas que rejeitam a mensagem do evangelho passam agora a perseguir aqueles que aceitam essa mensagem. Depois da perseguição, vem o terceiro estágio. Qual que é o terceiro estágio? Fome. Tá certo? A ausência ali da palavra de Deus. A palavra de Deus é removida, com isso começa a ocorrer uma sequidez espiritual, uma fome espiritual. E quando a gente vai para o quarto cavaleiro, que é chamado morte, a pessoa está com fome, não tem o que comer, o que ocorre? Morte. Tá certo? É uma consequência do terceiro cavaleiro. Se o terceiro cavaleiro, o trigo, né, era pouco, a escassez era pouca, a palavra de Deus foi tirada, né, a fome espiritual começou a gritar ali no meio do povo de Deus. Se isso não é resolvido, qual que é a consequência de uma pessoa que não come? É a morte. E esse quarto cavaleiro aqui, esse quarto selo, representa justamente a morte espiritual da igreja. E olha que coisa interessante para a gente. Ele diz que foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para o quê? Matar a espada, pela fome, mortandade também pode ser pestes, e por meio do quê? Das feras da terra. Tá certo? São 4 pontos aqui. Espada, fome, peste e feras da terra. Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, vamos em Levítico, Levítico 26, a gente já estava lá em Levítico, né? Vamos aproveitar que a gente está em Levítico ainda, e vamos ler os versos de 21, é isso? 21 a 26. O 26 a gente acabou de ler, que a gente acabou falando da comida por medida, né? Não vamos em Levítico, vamos em Deuteronômio, olha só. Deuteronômio, pode ir um pouquinho para frente, capítulo 32. Você vai passar números. Próximo livro é Deuteronômio, capítulo 32, verso 41 ao verso 43. Deuteronômio 32, verso 41 ao verso 43. Quem encontrou pode ler para a gente, por favor. 41 a 43, é? Isso. Se eu afiar minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, ó povos, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então aqui a gente vê a vingança de Deus, tá certo? Contra aqueles que são inimigos do seu povo. E aqui a gente vê uma linguagem que já é utilizada em Apocalipse, né? Vou tirar minha espada, e ali vou afiar a minha espada, e ali vou lançar ela contra os meus inimigos. E agora, olha só o que está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 14, que eu acredito que esse aqui vai ficar ainda mais claro para a gente, essa linguagem que o João está utilizando no quarto selo, no quarto cavaleiro. Olha só, Ezequiel capítulo 14, no verso 21. Quem encontrar, pode, por favor, pode ler, tá? Ezequiel 14, verso 21. Alguém encontrou aí?
ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas desfilharem de modo que fiquem desoladas e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filha nem a filha as livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem bem dela, vivo eu, diz o Senhor, nem um filho, nem uma filha dele livraria, mas somente eles livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e as feras e as pestes contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Isso. Então, olha só, aqui é apresentado os 4 juízos de Deus contra o seu próprio povo, no caso, né? Então, o que ele faz? Quando o povo é desobediente, uma das maneiras de Deus castigar o seu povo é o quê? Ele envia a espada, ele envia as feras selvagens, ele envia a fome e envia o quê? As feras da terra, essas pestes, né? Então a gente percebe que esses 4 castigos, vamos dizer assim, né? A espada, a fome, a peste, as feras da terra, era algo que Deus utilizava para enviar ao seu povo quando o seu povo estava o quê? Em desobediência. E o grande propósito de Deus fazer isso era o quê? Atrair eles de volta para ele. Tá certo? Então, quando o povo estava num caminho de desobediência a Deus, o que ele fazia? Ele tirava a sua proteção. E quando ele tirava a sua proteção, aí vinha a espada, fome, pestes e as feras da terra. Percebe que até as feras da terra, elas são um meio, né, que atingia ali o povo de Deus. E tudo isso Deus permitia para que eles o quê? Se arrependessem e se voltassem para ele. Então o que a gente está vendo aqui nesse 4º selo, o 4º cavaleiro, o cavaleiro que é chamado morte, o cavalo amarelo, é Deus tentando trazer o seu povo de volta para ele. Porque o povo lá no 3º cavaleiro, no 3º selo, remove a palavra de Deus, tá certo? Começa a entrar em apostasia e o destino deles é a morte. Então, a esse 4º cavaleiro, o que é permitido? Né? Sobre a 4ª parte da terra. Né? Então, ali é determinado uma medida para ele, né? De autoridade, a 4ª parte. Que ele pudesse matar a espada, fome, peste e pelas feras. Ou seja, quando a gente vê essa sequência, a gente já lembra, lá do Antigo Testamento, que Deus permitia que essas coisas acontecessem quando o povo estava em desobediência a ele. O que a gente vê aqui é a Igreja de Deus se afastando dos seus princípios e entrando diretamente em rebelião contra ele. Tá certo? Então, e aqui na Igreja de Tiatira, que é a 4ª igreja, né? Exato. Ele fala exatamente isso, né? Eu lhe dei um tempo para se converter, para se arrepender da sua prostituição, porque eles toleram Jezabel, né? Eles toleram a idolatria. E aí diz que ele coloca aqui, ó, dei os meus juízos para que se arrependessem, né? Se não se arrependerem, matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, cada um segundo as suas obras. Olha só. E aí depois ele fala, ao restante, né, aos demais de Tiatira, aos demais dessa igreja, eu não vou impor nada, apenas que eles perseverem, né, na doutrina, apenas que eles, não vou pôr outra carga sobre eles, apenas que eles permaneçam fiéis. Olha que coisa fantástica. Então a gente vê que, de fato, né, seguindo os paralelos que nós vimos até aqui, eles estão em harmonia, tá certo? Então, os 4 primeiros selos totalmente em harmonia com as 4 primeiras igrejas que nós vemos lá. E seguindo aquela ideia das igrejas, lembra que quando a gente colocou, né, o comparativo de uma igreja do lado da outra, a gente percebeu o quê? Um declínio, tá certo?
o espiritual acontecendo. Quando a gente olha aqui em relação aos 4 cavaleiros, a gente percebe esse mesmo declínio. Ele começa branco, tá certo? Sai para vencer, mas depois ocorre o quê? Perseguição, depois a ausência da palavra de Deus e, por último, a morte espiritual. Ou seja, a igreja, o povo de Deus, ele está em quê? Em declínio espiritual. Tá certo? A gente consegue observar isso nessa visão dos 4 cavaleiros que são apresentados aqui para a gente em Apocalipse capítulo 6. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.